prazer estar aqui nesse mês que se encerra, acho que hoje, né? A comemoração do mês da família. E eu acho que, para mim, é um dos temas mais caros para a igreja. É um dos temas mais importantes. E quando eu digo caro, nos custa demais falar sobre família. Nos custa demais perceber que família é algo fundamental. E quando a gente pensa de família, a gente tem de pensar não na família ideal, né? A gente tem de olhar para a família real, a família que nós temos. Gostei muito do cartaz que vocês fizeram, porque percebi que ali contempla famílias diferentes. Então, aparentemente, nós temos uma mãe solo, nós temos avós com neto, porque muitas famílias são assim. Nós temos um casal com cachorro, muitas famílias não têm filhos, e toda vez que a gente bota aquela fotinha só de mamãe, papai e filhinhos, essas pessoas não se sentem contempladas. Eu fui, desde criança, em igreja, e o tempo todo, família era um pai e uma mãe com duas crianças. Depois passaram a colocar os pets. E eu me lembrava que eu me sentia angustiado com aquilo, porque eu fui criado pela minha mãe, depois veio o meu padrasto. A minha família é uma família tão complicada, porque tenho família por parte de mãe, família por parte de pai, e eu nunca me senti contemplado na igreja, e eu achava que Deus não se importava, quando eu era garoto, com a minha família, porque a minha família não era uma família ideal. Queria chamar a sua atenção, antes de nós irmos caminhando e falar sobre as Escrituras, que não existe uma família na Bíblia que seja ideal. Não existe uma família na Bíblia que seja exemplo de perfeição. A família ideal é um mito que nós construímos. A família ela tem uma composição diversa ao longo da história. E se você observar muito claramente, nós olhamos hoje a família como pai, mãe e filhos, mas Abraão, por exemplo, quando Deus manda ele sair da casa dele, da parentela dele, levar a família dele, ele vai levar servos, ele vai levar o seu sobrinho Ló, ele vai levar uma caravana de gente, porque a configuração de família na época era muito mais extensa, muito maior do que a que é hoje. O modelo de família, pai, mãe, filhos, é um modelo neoliberal, é um modelo que se fortalece a partir de uma cultura mais moderna, onde os espaços familiares foram sendo reduzidos. Isso é muito simbólico. Na sociologia, a gente vai tratar a questão da família, percebendo a simbologia que tem. O espaço familiar, antes da Revolução Industrial, era um espaço maior. As casas eram grandes, os quintais eram grandes. E cada vez mais o espaço da família vai se reduzindo. E nós hoje temos quarto, sala, cozinha e banheiro, e olha lá. Alguns com 2 quartos, privilegiados. Outros com 3 quartos, mais privilegiados. E aí a gente percebe que a família vai ganhando uma outra conotação. A família ganha elementos e, às vezes, esses elementos são elementos extrabíblicos que até prejudicam a família, como a questão financeira. As pessoas dizem, casar é caro. Quem disse que precisa de dinheiro para casar? Dinheiro não é uma condição sine qua non, não é uma condição necessária para o casamento. Filhos, não, eu não tenho filhos porque filhos são muito caros. É como se você estivesse monetizando a existência de um ser humano que deve ser alvo de cuidado, de amor, de atenção. Pastor, então o senhor acha que nós não temos de ter dinheiro? Não, a questão não é essa. A questão é que nós não podemos dar o valor monetário a um filho que Deus nos deu como um precioso presente. Os filhos são herança do Senhor. Eles não são caros. E claro que a gente entende que as pessoas têm menos filhos porque é difícil no mundo moderno. Mas a gente percebe que a família vai ganhando várias configurações. A família vem se diferenciando. E a crise familiar, ela passa a ser uma crise existente. Então, se eu olho para a família e vejo famílias diversas, e vejo famílias de consanguineidade, ou seja, filho, mãe, pai, do mesmo sangue, que não se respeitam, que não se amam, que às vezes moram debaixo de um mesmo teto, mas não conversam, não dialogam. E esse conceito de família, ele vai se esvaindo, ele vai sumindo.
a gente vai perdendo. Nós fizemos lá na igreja de Fontinha um vídeo, onde nos finais de cultos da família, nós perguntávamos às pessoas, o que é família para você? E muitas coisas interessantes saíram daqueles vídeos. Uma delas foi pessoas que disseram assim, família é um monte de gente do mesmo sangue que mora numa casa? Não, não é. Existem pessoas que encontram uma família numa igreja como essa. E o sentido de família ganha espaço quando ele convive com tanta gente diferente. Existem pessoas que não têm o mesmo sangue, não são filhos, às vezes são filhos adotivos, mas são espaços de cuidado, de carinho, de amor, de evangelho. E a gente diz, isso é uma família. Então a gente precisa parar e pensar hoje. Nós vivemos uma crise moral na sociedade. Moral é aquilo que define o que é certo e o que é errado. Vivemos. Rui Barbosa, ele dizia no Senado Federal há muito tempo atrás, que hoje o certo virou errado, o errado virou certo. Ele diz assim, o homem chega a envergonhar-se de ser honesto. Porque Rui Barbosa já definia que nós muitas vezes estamos pervertendo o sentido das coisas. Mas essa desvalorização do certo e do errado, ela não é culpa do governo, ela não é culpa da direita, nem da esquerda, nem de nada. Essa é uma culpa e uma crise da família. É dentro de casa que os valores não são aprendidos. É dentro de casa que o valor não é colocado como elemento central. É dentro de casa que nós não ensinamos os nossos filhos a amar o próximo. É dentro de casa que a violência começa. É dentro de casa. A crise moral que a sociedade vive, para mim, é uma crise que está absolutamente conectada com a crise familiar. E como é que nós colocamos uma família no altar? Como é que vocês acham que nós vamos trazer uma família, trazê-la aqui a este altar, que é uma plataforma, e dizer assim, está resolvida a coisa? Não! Não é bem assim. O que realmente significa colocar a minha família no altar? Então eu trago para a gente, depois dessa pequena fala, um texto que eu queria ler, mas depois eu farei referência a um outro texto. Mas eu queria começar lendo o Salmo 128, que é um salmo muito conhecido. Essa água é minha, né? Obrigado. Eu tenho que perguntar, porque uma vez eu fui pregar na igreja presbiteriana, eu fiquei com medo de ser água do batismo, né? Que lá eles... É verdade, mas é verdade, tem a água do batismo. E aí eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, mas eu pensei que fosse a água do batismo, né? Aí metade da igreja riu, metade ficou de cara feia. Porque mexeu com o batismo, tanto o batista quanto o presbiteriano não gosta muito não. Mas vamos lá, então, o Salmo 128 é um salmo interessante, mas antes de ler o salmo, eu queria aqui cumprimentar tanta gente boa que a gente conhece há tanto tempo, né? A gente está junto aí. Poderia citar alguns nomes, mas não vou citar tantos nomes assim, porque a gente acaba cometendo injustiça. Mas é um prazer demais estar aqui. Muito bom, muito bom. Salmo 128. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém diante de todos os dias da sua vida, ou durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Que salmo maravilhoso. Eu queria que você pensasse comigo que minha família no altar
a gente deve fazer referência ao termo e um conceito bíblico chamado altar. O que é altar? Altar seria, de fato, aquilo que nós chamamos de uma plataforma ou um ponto sagrado em alguma religião. Isso é um altar. Todas as religiões têm um ponto sagrado e uma plataforma, um lugar onde fala o sacerdote. E isso é uma referência a uma cultura que desde o Velho Testamento existia. A cultura do altar, pois altar em hebraico é aquela referência ao templo. É aquela referência ao tabernáculo que tinha o altar dos holocaustos. E o significado da palavra altar em hebraico é muito legal porque significa exatamente lugar de sacrifício, mas traz para a gente também a ideia de um lugar que tem o significado de aproximar-se. Ou seja, a raiz da palavra altar em hebraico é aproximando-se, aproximar-se, estar perto. Era a ideia de um sacerdote que pegava a oferta e levava a oferta e colocava sobre o altar. E o altar aproximava as pessoas de Deus. O altar trazia as pessoas para perto de Deus. Então o altar é o lugar do sacrifício. Altar é o lugar da negação do eu. Altar é o lugar onde nós abrimos mão daquilo que é nosso. E pense numa cultura que você tinha de levar um animal. Você abria mão do que é seu para poder ofertar. E você acreditava que dessa forma os sacerdotes te levariam para mais próximos de Deus, pois altar é o lugar do sacrifício e é o lugar de aproximar-se. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí traz para a gente uma nova visão sobre altar. A Bíblia diz que as coisas antigas são como que sombra das coisas que haviam de vir. Então, se eu pensar numa sombra, a sombra não é o que eu sou. A sombra é um reflexo do que eu sou. O que eu sou é realidade. A minha sombra é somente uma. No mito da caverna, as pessoas estão no fundo da caverna, olhando para o fundo da caverna e vendo as sombras que refletem no fundo da caverna e pensam que é a realidade. Tem crente que ainda olha para o Velho Testamento achando que aquilo é realidade. E aquilo são só sombras de coisas reais. E a realidade do Novo Testamento é que o altar, ele não existe mais como lugar físico. E quando eu digo isso, eu me lembro de Romanos capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2, se puder colocar para a gente. E eu me lembro, porque aí traz para a gente uma nova ideia que tem a ver com o simbólico. O que é o altar? E como colocar a minha família no altar? Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus corpos. Agora não é mais um animal. Agora não é mais um novilho, agora não é mais uma pomba, agora não é mais nada que você possa comprar. Não, agora você oferece o seu corpo, o corpo de vocês como um sacrifício vivo. O sacrifício era colocado sobre o altar. Agora eu coloco a minha vida, o meu corpo sobre o altar. Esse é o culto racional de vocês. E é muito legal quando a gente pensa no culto racional. Eu acho que o 1 tá bom, não precisa nem o 2. Porque aí a gente tem a ideia de um culto espiritual, genuíno. O grego traz a ideia de genuinidade. O verdadeiro culto, o culto verdadeiramente espiritual, não é aquele que os bodes, aquele que os carneiros eram levados no altar físico e sacrificado para aproximar o povo de Deus. Não! O sacrifício que Deus quer de fato é a vida de vocês. É o coração de vocês, é a vivência de vocês, é a experiência de vocês. Pois no grego a ideia de altar também é aproximar-se, é estar próximo de Deus. O que aproxima vocês é o corpo de vocês. É vocês como um todo, colocados sobre o altar.
Aí eu chamo sua atenção para a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, que ela traduz esse versículo 1 de Romanos, capítulo 12, assim: entreguem a vida cotidiana. Entreguem a vida cotidiana. 2 pontos. Dormir, comer, trabalhar, descansar, etc., 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 como um sacrifício nas mãos de Deus. Então a gente tem agora uma nova ideia. O altar é a vida. O altar é onde eu me expresso. O altar é meu jeito de falar. O altar é meu jeito de responder às demandas. O altar é como eu respondo àquele que me agride. O altar ganha uma complexidade. Era muito mais fácil levar um animal e queimar num pedaço de pedra. Ah, resolvi. Agora é com Deus. Agora eu me sinto tranquilo, descansado. Ainda existem pessoas que vêm à igreja e dizem: ai, vim para a igreja, agora está tudo certo na minha casa. Uma vez eu estava no gabinete e um pai chegou, nós fizemos um acampamento de adolescentes. E o pai chegou, e eu conto sempre essa experiência. Chegou no gabinete, pegou o garoto, quase que entregou na minha mão e falou assim: pastor, leva esse moleque para ver se dá jeito nele, que eu não aguento mais. Graças a Deus a igreja agora vai. Aí eu, beleza. Garoto, dá licença. O moleque saiu lá do gabinete. Falei, pai, então quer dizer que agora, depois de anos de violência doméstica, que eu conheci a história, anos em que você está ausente de uma relação verdadeira com seu filho, anos de ausência de amor, você acha que 3 dias de congresso vai resolver o problema da vida do seu filho? Você acha que traumas se respondem ou se resolvem com uma oração milagrosa? A gente diz por força de expressão, e eu ouvi aqui algumas vezes, e não estou de forma nenhuma colocando isso como uma afronta, que nós profetizamos. Profecia não é uma expressão que eu digo sem compromisso. Profecia é um compromisso de vida que eu assumo. O profeta, quando profetizava, a vida dele estava posta diante da profecia. Ou se cumpre e você é profeta, ou não se cumpre e você era apedrejado. A sua vida era comprometida com o que você dizia. E os profetas, muito diferentemente do que pensamos, eles não previam o futuro. Eles pregavam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E é claro que Deus, em alguns momentos, mostrava uma coisa, mostrava como hoje pode acontecer. Porque às vezes nós espiritualizamos e pensamos que, eu vou lá na igreja domingo porque está pesado para mim. Eu brincava com o irmão lá da igreja. A coisa está tão ruim para ele, eu falei assim: você está precisando tomar um banho de sal grosso, rapaz. Aí ele falou: pastor, está ruim. Eu falei: vamos na praia. Vou te jogar no mar, deixar, sei lá, quarando uns 40 minutos para ver se alivia a vida para você. Olha como é que se fosse mágico seria mais fácil. Pirim, pim, pim. Pronto, resolvido o problema. Levei para a igreja. Agora o pastor veio, orou, botou um óleo na minha cabeça, jogou uma água, fez um monte de coisa lá. Parece até aquelas mandingas que a gente faz. Agora resolveu o seu problema. Agora você vai para casa, que você vai chegar em casa e vai estar tudo resolvido. Altar não é mais lugar que levamos um animal para expiar as nossas culpas. O altar é o seu coração, a sua vida. Altar tem a ver com as suas escolhas. Altar tem a ver com onde você dorme, o que você come, onde você trabalha, o que você faz, o que você estuda, com quem você está conversando. Altar são essas escolhas que você faz no dia a dia, porque o altar é a nossa vida. Eu chamo tanto a sua atenção porque outra expressão muito cristalizada no nosso meio é templo. E eles pensavam no templo como templo de Jerusalém. Aí Paulo diz assim: não, vocês estão enganados. A casa de Deus é vocês. O Espírito habita em vocês. Nós somos o templo de Deus. Se nós somos o templo, o altar está dentro de nós. E aí eu olho para esta realidade e chamo sua atenção. É preciso refletir sobre o que é, de fato, colocar a nossa família no altar. O que é colocar a nossa
família no altar. Não existem espaços sagrados. Não existe terra santa. Não existe templo santo, físico, de pedras. A mulher de Sicar, ela tem um encontro com Jesus no poço chamado Poço de Jacó. E ela diz, olha, os nossos pais ensinaram a gente. Aí no monte, vocês dizem que é em Jerusalém que se adora. E Jesus diz, a hora vem e ela chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, e não é nem no monte, é com a sua vida. E como eu posso colocar a minha família no altar, se altar não é mais um espaço físico, se o altar não é uma mesa que eu coloco o nome dos meus filhos para oração? Pastor, eu posso orar para os meus filhos? Deve. Não há problema nenhum nisso. Ninguém está dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que como é que eu posso colocar a minha família sobre o altar, se de fato não é tão simples como fazer um sacrifício, não é tão simples como fazer uma campanha. A campanha de 7 sextas-feiras. Aí você vai lá na campanha, a primeira sexta-feira, você fala assim, opa, só faltam 6. Aí na segunda você tem umas dificuldades, você, o diabo está furioso, não está deixando eu ir. Aí você vai na segunda, você vai, fui 7 vezes, eu cumpri o meu voto que fiz ao Senhor. Será que isso tem algum efeito? Se não existem espaços, o que existe é uma vida. O que existe são pessoas. Existe uma dinâmica de pessoalidade, individualidade e coletividade na família. A família é uma microigreja, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um diz sim, outro diz não. A mãe bota uma roupa, o filho fala assim, tá linda, mãe. Aí o pai fala assim, Jesus, tem misericórdia. Essa irmã está precisando melhorar muito essas roupas, não dá. Cada um tem uma visão, cada um enxerga por um lado. Como é que eu coloco a minha família no altar? São muitos os problemas. As soluções são difíceis, complexas. Aqueles que estão interessados numa melhoria precisam estar envolvidos uns na vida do outro. Precisam estar assumindo responsabilidades mútuas, coletivas. É interferir na vida do outro para ele ser direcionado, para que ele possa fazer escolhas. E essas escolhas sejam responsáveis e que sejam na direção de Deus. O salmo que nós lemos, ele fala de vários relacionamentos que envolvem e estão em disputa de atenção com a família. E o que fazer? O salmo que nós lemos traz para a gente o Salmo 128 como uma descrição de uma convivência familiar abençoada. Abençoada. E como é que uma família convive abençoada? Então a gente vai encontrar algumas áreas dos relacionamentos que eu queria tratar com você olhando o Salmo 128. No versículo 1 ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira coisa que eu preciso tratar com você para dizer o que é colocar a sua família no altar é a relação sua com Deus. Como é que está a sua relação com Deus? O primeiro nível de relacionamento familiar deve ser a relação com Deus. Não adianta eu vir fazer um cenário e dizer, irmãos, ore pela minha família, se a minha vida não for comprometida com Deus. Família no altar é Jairo no altar. Família no altar é Jairo vivendo uma vida comprometida com os valores de Cristo. É Jairo sendo o melhor pai possível. É Jairo sendo crente de verdade. É Jairo sendo seguidor de Jesus. Como é que está a sua vida com Deus? Então você acha que você só trata Deus no momento que você vem na igreja como algo importante, somente nessa hora? E você acha que isso é possível de influenciar o seu filho, para o seu filho
ir para o altar. Não quero decepcionar ninguém, mas foi Jesus que disse que às vezes, estará um na cama, será levado um e deixado o outro. Estarão dois na cama, será levado um e será deixado o outro. Não estou aqui decepcionando ninguém, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a sua vida no altar, a sua vida comprometida com Deus não garante a salvação de ninguém. Mas se você quer a sua família na presença de Deus, comece com você. Seja você um altar de adoração a Deus. Seja você o sacrifício. Seja você uma pessoa que escolha: eu vou viver para Deus. Nesse primeiro nível, a gente fala de questões que são subjetivas, mas que também existem questões objetivas. Porque é uma relação de fé. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, isso é algo que se expande. É algo que vai para além, é algo que é demonstrável. Quem tem relação com Deus é uma bênção por onde passa. Quem tem relação com Deus é voz de Deus. Quem tem relação com Deus é alguém que perdoa, alguém que ama. Quem tem relação com Deus é alguém... E aí você pode talvez estar dando um passo na direção de colocar a sua família no altar. Entregue sua vida para Deus. Viva para Deus. Porque colocar a família no altar não é mágica. É compromisso. O segundo nível de relação que nós vemos nesse texto é versículo 2. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Relação no trabalho. Aqui é muito interessante. Feliz serás e tudo te irá bem. Olha, aquele que tem uma relação com Deus, e vamos lembrar que esse texto é um texto de um período patriarcal, então o homem era o exemplo e o significado do que era a casa, por isso fala o homem, mas se a Bíblia fosse escrita hoje, seria escrito o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, ou somente a mulher, no caso de uma casa que só tem uma mulher, não há problema nenhum com isso, a gente entende. Mas aquele que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A segunda área de relacionamento do Salmo é o trabalho. Cada família é marcada pela área profissional que ocupam, pelo trabalho. A relação com o trabalho, ela é muito importante. O trabalho, ele pode ter alguns nomes. Nós chamamos de trabalho, por exemplo, profissão. Profissão é trabalho. Profissão é quando você tem uma formação técnica numa determinada área e você faz aquilo como meio de subsistência. Mas trabalho também pode ser chamado de ocupação. Ocupação é quando você não tem nenhuma formação técnica e você faz algo para ganhar dinheiro e para sobreviver. Deu ruim, eu não tenho nenhuma formação. Vou pegar uma moto, vou ser motoboy. Nenhum problema, pelo amor de Deus. Admiro demais os motoboys. E aí você foi parar, ou então você vai rodar no Uber porque você não tem uma profissão e você está desempregado, ou até tendo uma profissão, você faz isso, né? Mas o trabalho também pode ser chamado de carreira. Carreira tem a ver com aquilo que você faz mesmo estando de folga. Então, uma carreira é um médico, que qualquer hora alguém liga, é o pastor. Está todo mundo de paz, descansando, não quer ser incomodado pelo pastor, mas o cara pega o telefone 2 horas da manhã, pastor, a minha mulher me botou para fora da casa, o que eu faço, pastor? O pastor fala assim, meu irmão, vai dormir, meu irmão. Aí o pastor sai da casa dele, ora com ele, ou conversa com ele. Ele não tem paz, nem estando trabalhando, nem estando em casa, porque aquilo ocupa a vida dele. O nome disso é carreira. Mas também o trabalho pode ser chamado de vocação. Vocação é quando você faz mesmo que você não ganhe dinheiro para fazê-lo. Vocação é quando você faz por questões internas e pessoais que te empurram para fazer. Você faz por uma paixão. E nós vivemos numa sociedade que dá esses nomes ao trabalho. E o trabalho interfere direto na relação familiar. Vou dizer para você por quê. Porque nós dependemos do dinheiro para poder sobreviver. Mas por que ele diz que aquele que teme ao Senhor, do trabalho da sua mão comerá? Primeiro que a família é trabalhadora. Segundo, ele diz, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja,
uma certa realização, um certo espírito de paz na família, como fruto do trabalho. Não é uma vida atribulada, desejando. A Bíblia diz que aquele que quer enriquecer-se cai em diversas tentações. Quem quer ficar rico, peca. Por isso a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A Bíblia chama o dinheiro de mamon. Olha que coisa interessante. Jesus personifica o dinheiro. O dinheiro é mamon. Ou você adora a Deus ou você adora o dinheiro. Não dá para adorar os dois ao mesmo tempo. Se você vive para servir ao dinheiro, você não vive para servir a Deus. E se você vive para servir a Deus, você não pode viver para servir ao dinheiro. As nossas famílias estão escravas do meio de vida, estão escravas do dinheiro. As nossas famílias, elas adoram o metal. Nós chamamos o nosso sistema econômico de capitalismo. E sabe o que é isso? Centralidade da existência no capital. E nós estamos escravos de, sabe? Eu sempre brinco. Não, tem que ter. Meu celular é um Samsung, não tem que ter um iPhone, né? Você tem um iPhone? Glória a Deus, né? Um dia vai ter. Não, papai vai dar de presente. Quer não? Outro? Ah, então você quer o quê? Um Xiaomi? Última geração. Aí ele trabalha e ele se sente, olha só, aí ele começa a se sentir infeliz porque ele quer o Xiaomi e ele tem um Samsung. Ele fala assim, eu sou um homem infeliz, Deus não olha para mim. E ele começa a equivaler a existência dele a partir das coisas materiais. E o dinheiro passa a ser um entrave à felicidade dele. Aquele que teme ao Senhor, come do trabalho da sua mão e vai ser feliz. Paulo diz, eu sei contentar-me com o que tenho, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, sei passar tribulações, eu sei viver feliz em qualquer circunstância. Paulo é alguém que é realizado com o que tem. Então nunca transforme a sua família somente no meio de, não, eu preciso trabalhar. Existem pais que enchem os filhos de presentes, mas não enchem os filhos de diálogo, de carinho, de ternura, de amor. São capazes de gastar o tempo para comprar presente, mas não gastam tempo para sentar e falar assim, meu filho, não chora não que o Vasco é ruim mesmo. Tá? Hoje eu sei que você vai chegar em casa e vai ter que ter uma conversa com o seu filho. Porque o seu filho, eu sei que ele está ali, mas ele está odiando. E eu estou aqui, ele está com ódio de mim. Só porque eu sou flamenguista. Aí você vai chegar em casa e falar assim, meu filho, relaxa, é assim mesmo. Fica de paz. Vem pior por aí. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida. Cada família é marcada pela área profissional. A rotina da família é marcada pela rotina profissional e pelo nível econômico que ela tem. Isso é algo que é real. Mas nós que servimos a Deus, não podemos dar o valor da nossa família ao valor do dinheiro que se ganha trabalhando. A felicidade que Deus quer para a gente, ela não depende de você ter dinheiro. Você pode ser pobre e ser feliz. E você pode ser um rico frustrado. Você pode ser um rico amargurado. Todos os grandes homens do Velho Testamento que a gente às vezes admira que eram ricos, todos eles foram péssimos pais. Moisés deixou até a família com o sogro, pondo o sogro levar a família. Não, rapaz, ó, você deixou lá, ó, tá aqui. A família é tua, se vira. Você quer andar pelo deserto com esse povo aí, problema é seu. Não vou nem contar que todo mundo tinha 2 mulheres, aquela história toda, confusão, um está com raiva do outro. Tem gente que fica com raiva até hoje da escrava lá da Agar, mas coitada, a escrava era só prejudicada. O dia que ela deu uma debochadinha da outra porque não tinha filho, pô, bota ela para fora. Olha as famílias, olha o pai da fé. Olha o pai da fé. Olha o Davi, que uma filha é estuprada pelo outro, ele não toma conta, o outro filho quer matar ele. Uma confusão total. Olha o Davi. Olha que histórias.
Você precisa perceber que o caminho para a felicidade, para o sustento da sua família, não está necessariamente no dinheiro, está nas mãos do Senhor. Deus sustentará a sua família. Hoje foi citado aqui, Jesus falando para os seus discípulos, ele disse, olhem para as aves, olhem para os lírios, eles não trabalham, não fazem nada e Deus as alimenta. Muito mais fará com vocês, homens de pequena fé. Portanto, busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que todas as coisas, mas todas estas, pão, alimento, vestimenta, Deus vai dar para vocês, fique tranquilo, não se preocupe, Deus sustentará vocês. A outra relação para a gente poder caminhar é a relação com a casa. Do interior da tua casa, diz o texto. Preste atenção, no interior da tua casa. A sua mulher, o seu filho, todo no interior da sua casa. O valor da cultura judaica para o interior da casa. O salmista está destacando o convívio de um espaço, num espaço, uma área importante. Um judeu tradicional não recebe uma pessoa que pensa diferente religiosamente para comer na mesa. Culturalmente eles fazem isso. Jesus, quando vai comer com pecadores, as pessoas dizem, como é que come ele com pecadores? Porque o judeu, tradicionalmente, ele não recebe alguém de outra religião para comer na mesa. Então a gente começa a perceber a importância que o salmista está dando ao interior da casa. Eu não quero dar essa mesma importância, pelo contrário, a gente seguindo a Jesus, a gente tem que sentar com todo mundo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o espaço da sua casa é um espaço sagrado. O espaço da sua casa é um espaço sagrado. Nunca macule o interior da sua casa. É um espaço... Eu quero chegar na sua casa e encontrar um lugar que tenha paz. Imagina, você vai visitar, já fui visitar irmãos, eu chego lá e tá a mulher lá... Aí tá o cara de colete, a prova de bala. Sua casa não é assim não, né? Amém, glória a Deus. Se fosse, Alex, eu ia te chamar a atenção. Tá lá o cara... Você parou a pensar? Não macule o interior da sua casa. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Nós precisamos ser bons hospedeiros. Mas a gente precisa saber quem a gente está levando para dentro de casa. O espaço que é da sua esposa não divida com pessoas mal intencionadas. O espaço que é do seu esposo também não divida. Cuide. A minha casa precisa ser um lugar de paz. Por isso que é interessante nisso, o Josi está aqui. O Josi é muito mais importante nisso do que eu. O Josi simplesmente é aquela pessoa que, o tempo todo, vamos conversar. Ela gosta desse negócio de DR. Quem gosta de DR aí? Eu sei que os homens não gostam. Os varões gostam? Diz não comigo. Não, eu sei que não gosta. Aí a varoa, vem cá, estamos precisando conversar. Ou então, o pior, o que dá mais ódio, é quando chega, acabando o culto, você está pregando lá, ei, aleluia, chega lá, ei, o fogo desceu, gente se converteu, e quando termina o culto, eu olho dentro da sua cara, dentro do seu olho, e fala assim, chegar em casa, a gente precisa conversar. O que eu fiz? Não é? Mas você deve vacilar, negão. Mas o espaço, a nossa casa é o lugar do diálogo. É o lugar do encontro. Cama não é o lugar para fazer sexo somente. É o lugar para estar a dois, e viver a dois, e conversar a dois. Às vezes, o papo que você pode ter na cama com a sua mulher, não é um papo que você tem na mesa junto com seus filhos. Sacralize esse espaço, trate ele como importante. O mundo é violento, a violência vai estar dentro da sua casa. O mundo é cheio de gente que não quer diálogo. A sua casa não vai ter diálogo? Então, do interior da sua casa, esse é um outro tipo de relacionamento. Colocar a família no altar dá trabalho, gente. Não é mágica, não, tá bom? A outra questão, diz assim, da relação conjugal. Tua esposa será como uma videira frutífera. E aí, vide, uva.
Uva fazia vinho. Vinho era um produto básico na cultura judaica. A esposa é como uma videira na beira de um riacho, frondosa, dando uvas. É um pitel, uma bênção. A sua esposa será relacionamento conjugal. Como é que anda o relacionamento conjugal? O relacionamento conjugal, ele marca muito o que é a família e o que é a sociedade. Agora imagina, eu durmo com uma mulher que eu não sei pedir perdão para ela. Aí a gente quer culpar um político que roubou. Esses problemas na sociedade nasceram dentro da sua casa. A guerra entre judeus e árabes, que tradicionalmente nós conhecemos, nasceu dentro da casa de um homem chamado Abraão, que eu já contei a história não, eu fiz referência a Agar, que era escrava, e a Sarai, ou Sara, que era a mulher dele. Ele, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz da sua mulher, também não era bobo, espertão, a escrava devia ser bonitona, ele olhou e falou, opa, vai lá e tem um filho com ela. Tá rindo, né? Eu também, quando leio essas passagens, dou risada. Eu fico pensando só no Abraão lá no cantão, almoçando. Aí a mulher fala assim, bom, a gente não está podendo ter filho não, porque eu sou velha, você também já... Mas você ainda está num esquema. Eu não posso ter mais filho, eu sou uma mulher que não tem mais filho. Aí o Abraão, né? Eu não sei, esse negócio de Deus prometer pra gente. Deus prometeu com certeza. Aí ele fala assim, esse negócio está dando certo. Aí Sara assim, eu tenho uma ideia. Qual a ideia, mulher? Você já olhou para Sara? Já olhou para Agar? Aí ele... Eu? Eu? Nunca. Aí ela falou, então, mas tem que olhar, porque eu acho que você, Agar... Aí ele falou, que isso, mulher? Sou homem de Deus? Não, mas eu estou falando sério. Aí passou um dia, sentou de novo para comer, aí o Abraão com aquilo aqui, queimando a cabeça dele. Aí ele sentou para comer outro dia com a Sara e falou assim, ô mulher, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou sério? Olha a desgraça que aconteceu. Um filho nasce de Agar, um filho nasce de Sara. Sara manda expulsar e começa um ódio que passa a geração, expulsa Agar com seu filho. Deus manda o anjo lá e diz para Agar, teu filho será também pai de uma grande nação, eu abençoarei ele. A gente acha que o filho da promessa é só um. Embora Isaac fosse o filho da promessa, Deus faz promessa a Ismael e diz, eu vou abençoar, eu vou derramar bênçãos. E aí tem o que nós chamamos muçulmanos e tem o que nós chamamos judeus, e eles brigam eternamente, muitas brigas e aquela coisa toda. Isso começou por causa de um problema de relacionamento conjugal. A nossa sociedade precisa cuidar da família. Família não é um tema político. Família não é uma bandeira de partido. Eu odeio quando dizem isso. Partido não cuida de família. Quem cuida de família sou eu e você. É na tua casa, é você e sua mulher. Tem problema nenhum se você defende família politicamente. Mas é hipocrisia se você defende politicamente, mas não é capaz de dizer para sua mulher, eu te amo, me perdoe. Cuide da sua casa. Deus não vai perguntar se o Brasil ama a família. Deus vai perguntar a você, como é que está a sua família, rapaz? Como é que está, Alex? Como é que está, Jairo? O relacionamento com a tua esposa? Vocês estão legal? Você está dando honra à mulher como vaso mais fraco? Pedro diz assim, dando honra à mulher e coabitando com elas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Marido que não habita e não coabita com a mulher com entendimento, a oração não é respondida. Por isso que eu entendo porque a igreja ora e não dá certo. Sabe por quê? As nossas relações estão falidas. Você quer mesmo colocar sua família sobre o altar? Chega em casa, bota o joelho no chão ou senta na mesa e bate um papo com a sua esposa. Pergunta para ela, o que eu tenho feito que está te magoando? Seja sincera, fala a verdade. E se ela falar, cala a boca, ouve tudo. Vai trabalhar no outro dia com a pressão alta.
Aí depois de uns 3 dias você fala assim, agora é minha vez, agora você vai ouvir, quem vai falar sou eu. Aí também você deixa ela cheia de pressão alta para ir trabalhar no dia. Mas se acertem, se consertem. Relação com os filhos. Teus filhos, como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Teus filhos comparado ao rebento de oliveira. Oliveira produz azeite, produz azeitona que produz azeite também, é outra questão muito básica e de muito valor naquela sociedade, tá? E aí nós olhamos e falamos assim, teus filhos, relação com os filhos, como é que está a sua relação com os filhos? A relação com os filhos mostra muito a sua capacidade de desenvolver uma relação com o outro. Relação com a esposa, relação com os filhos. Cuide dos seus filhos. Seus filhos são um presente de Deus, uma bênção de Deus. Na época eles tinham isso com tanta estima que o número de filhos era chamado o número de bênçãos que a pessoa tinha. Feliz o varão que enche deles a sua aljava. E aí, para quem não sabe, a aljava era um instrumento que colocava nas costas, que o arqueiro colocava nas costas. Ele colocava e botava flecha. E ele ficava com o arco na mão aqui. Quando vinha o inimigo, ele puxava a flecha daqui. Quanto maior fosse a aljava dele, mais flechas ele tinha. Então, na cultura antiga, quanto mais filhos você tivesse, melhor. Porque não tinha previdência social. Na velhice, sabe quem sustentava a gente? Filho. Por isso, honra teu pai é sustentar o pai na velhice. Você tem que sustentar aquele negão ali até morrer. Honra não é só dizer assim, a sua bênção, papai. Não, é chegar lá e pagar as contas. Como é que está a casa aí, papai? Não, remédio. Porque depois que a gente fica velho, fala assim, ó, ganhei 1.000, 2.000 de remédio. Estou indo para o SUS todo dia pedir, pelo amor de Deus, ver se arruma um remédio. Aí vai chegar ele na sua casa, ele vai falar assim, eu pago. Amém. Já pensou seu filho pagar tudo para você? Eu vou querer viagem para os Estados Unidos depois de velho, rapaz, que isso? Não é só remédio não, né? Amém? Tá ruim, negão. Tá ruim. Relação com os filhos. Mas aí, também não entra nessa história de que continua a história. Tem gente aí querendo ensinar o Java demais hoje em dia. Não, calma. Isso era uma outra sociedade. Mas os filhos eram sinônimo de fortaleza da gente quando a gente envelhecia. De sustento da gente quando a gente envelhecia. Tem muito idoso que fica abandonado. Tem muito filho ingrato. Mas tem muito idoso que está abandonado porque não foi um bom pai. É duro o que eu estou dizendo. Tem muito filho ingrato. Mas tem muito idoso abandonado porque nunca foi um bom pai. Você abandonou ele para trabalhar, não abandonou? Quando você ficar velho, ele vai te abandonar para trabalhar. Você não orou com ele quando ele tinha os problemas na escola dele? Ele não vai orar com você quando você tiver suas crises da terceira idade. Para pensar. Para pensar. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. E filhos, a gente precisa cuidar dos nossos pais. Nada justifica, ainda que meu pai, eu tive um pai que, se eu contar, hoje eu conto isso com certo alívio. Eu tive um pai que eu acho que eu já falei aqui, que bebia álcool, usava maconha, cheirava cocaína, jogava. O jogo destruía a nossa casa, porque o jogo levava tudo o que ele ganhava. Mas a pior coisa que acontecia em casa é quando ele bebia. A maldita da cerveja. O álcool era o pior. Quando ele fumava maconha, ele chegava em casa assim. E aí, como é que tá? Tudo bem? Eu falei, ih, já foi lá. Aí ele pegava dinheiro e falava, toma aí, vai lá, compra pipa. E na minha visão de criança, mesmo que não tivesse correto, eu falava assim, toda vez que ele usa maconha, ele volta para casa calminho, tranquilo, me dá dinheiro, que bom. Quando ele cheirava, ele voltava para casa assim. Aí. Eu vivia isso dentro da minha casa. Mas ficava em paz. Mas o dia que ele bebia, acabava a vida da gente. Ele tentou me matar uma vez. Literalmente. E eu me escondendo no banheiro e ele com a faca atrás de mim. Bêbado. Então, o álcool. Por isso que eu digo sempre, cuidado muito com o álcool. O álcool é uma das piores drogas que a gente tem, se não for a pior. Se não for a pior.
cuidado. Mas aí, meu pai era um louco, mas eu cresci, e pela graça de Deus e por causa da obra do Espírito Santo, porque Jesus entrou na minha vida um dia, eu não consegui sentir ódio pelo meu pai nunca. Quando eu era criança, uma vez eu lembro de ter dito, eu vou matar meu pai. Uma vez eu disse, mas Jesus entrou na minha história. E aquilo me dava um amor e uma misericórdia e pena dele. E todo dia eu ia lá e falava, bênção, pai. E a gente tem a experiência de chegar na velhice, numa certa idade, eu pastoreando a igreja, ele fazendo um vídeo pedindo perdão com uma foto minha na mão, dizendo, eu fiz muito mal a você, me perdoa. Mas eu te amo. E eu pude vê-lo entregar sua vida a Jesus na igreja que eu pastoreava. E pude fazer o sepultamento. Com 51 anos de idade morreu. Falando assim, vê se valeu a pena. Não valeu a pena. Mas com o carinho que eu tinha por ele e sabia que ele tinha comigo. Então nada justifica a gente retrucar o que fazem com a gente. Mas cuide do seu pai, cuide dos seus filhos. E por último, a gente precisa pensar na relação com a sociedade. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião. Sião se transforma em Jerusalém. Sião é casa de pão, lugar de alimento, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida e a paz sobre Israel. Depois da gente cuidar dessa relação que é estabelecida com Deus, com a nossa casa, com a nossa mulher, com os nossos filhos, talvez assim a gente possa ver o Brasil abençoado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar, é aqui, e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, aqui ainda está na família, vamos imaginar assim, mas aí eu vou sarar a sua terra. Deus quer construir um Brasil melhor, e o Brasil melhor só será construído quando a sua família, as suas relações absolutas estiverem no altar de Deus. E o altar não é trazer a igreja, é uma vivência de escolha diária. Ame, respeite, dialogue, converse, ore, mas nunca desanime e nunca desista da sua família. Que as nossas famílias sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém.